Bom dia a todos. Falar para professor é um troço complicado. Vocês são mestres em estar aqui na frente e eu estou tentando aprender ainda. Quantos de vocês são filiados a partidos políticos? Ou seja, a minoria. Como alguém pode querer dizer que a greve de vocês é uma greve política? Vocês não são filiados a partidos. A greve de vocês não é uma greve política. Greve é e sempre foi o último recurso de uma categoria. Nós temos um governador que se elegeu dizendo que era do diálogo, só que não conversa com ninguém. Um governador que se elegeu dizendo que o respeito era a palavra de ordem do seu mandato. Respeito para ele foi mandar 1.600 policiais surrar vocês em praça pública. Foi uma cena horrível. E eu posso dizer porque eu vi a cena de todos os ângulos. Eu vi o dia 29 de dentro da Assembleia. Eu vi o dia 29 no meio de vocês. Eu vi o dia 29 ser repercutido mundialmente nas televisões e nos jornais. Foi um dos dias mais tristes da história do Paraná. Quem aqui lembra do Álvaro Dias e o massacre com a cavalaria? Sabe quantos professores ficaram feridos aquele dia? Dizem que 15. Sabe quantos ficaram feridos no dia 29? Mais de 300. Esse foi o tamanho da atrocidade. Cabe a vocês relembrar o dia 29 a cada dia 29 do ano dentro da sala de aula. Cabe a vocês não deixar que alunos que vocês vão ajudar a formar esqueçam e deixem cair no esquecimento o dia 29. Cada um daqueles deputados que estava dentro da Assembleia e se recusou sequer, me perdoem o português, tirar a bunda da cadeira e ver o que estava acontecendo lá fora, tem que ser lembrados. Vocês podem até esquecer do Requião Filho, do Tadeu, do professor Lemos, mas não deixem jamais esquecer aqueles que se acovardaram e mantiveram a sessão, apesar de tudo o que acontecia lá fora. As bombas são lá fora, aqui dentro a votação continua. Não esqueçam jamais disso. Não esqueçam, porque eu não consigo esquecer. Eu não estava no meio de vocês, eu não consegui chegar lá na hora. Nós tentamos, grupo de deputados, sair da Assembleia e chegar lá. Não conseguimos. Não conseguimos, tamanho horror que estava lá fora, de bomba, gás e polícia. Deputados mordidos dentro da Assembleia. Cinegrafista com o nome emblemático, Jesus, mordido por um pitbull. Até Jesus sofreu no dia 29. E aí o Beto diz que vocês são intransigentes. Vocês, professores, educadores, que salvaram o Paraná no começo do ano com a invasão e a consequente ocupação da Assembleia, vocês naquele momento salvaram o roubo completo da Paraná Previdência, e sim, a palavra é roubo. Vocês garantiram que a Paraná Previdência tivesse uma sobrevida. E o Beto retirou aquela mensagem, aquele pacote de maldades, e vocês tiveram, pelo menos por mais algum tempo, o direito a quinquênio, promoção, PDE, garantido. Por que eu digo por mais algum tempo? Porque o governador disse que retiraria aquela mensagem e não mais apresentaria. O Beto Richa mente, mentiu e mentirá. A mensagem volta travestida em outros projetos, em outras mensagens, inclusive o roubo da Previdência volta, mas agora, em vez de uma mordida só, aos poucos.
Por que eu fiz essa volta? O roubo da Previdência aos poucos foi baseado em cálculos altariais. E esses cálculos trabalham com números, trabalham com reposição salarial. Os cálculos da Previdência levavam em consideração a correção do IPCA. No momento em que o governo não dá o IPCA completo para vocês e para todo o funcionalismo público, aqueles mesmos cálculos que já eram baseados em matemática para dizer que a Previdência ia sobreviver, vão por água abaixo. O não pagamento do 8,17% já rouba mais alguns anos de vida do Fundo Previdenciário. Essa luta que vocês carregam sozinhos nas costas, essa luta que se atribui somente à APP, é uma luta que deveria ser de todos os funcionários públicos do Paraná, do policial militar ao agente de saúde. O problema é, vocês são mais organizados, vocês são mais engajados, então vocês estão lutando pelo salário de todos eles, todos. Isso é uma coisa que todos eles deveriam saber, e é uma coisa que diz muito pouco. Quando vocês estiverem caminhando na rua hoje, lembrem eles disso. Lembrem que o 8,17 não é só do professor, não é só do educador, é de todo o funcionalismo público do Paraná. Lá na Assembleia, o Traiano quis enrolar o professor Lemos no discurso, dizendo que a proposta tinha sido do professor. Vou explicar para vocês como foi isso. Governo intransigente, o Beto quer dar zero para vocês. Mauro Ricardo, o importado baiano do Rio de Janeiro, sei lá de onde veio aquela praga, deve ter vindo dos cantos mais escuros do inferno, mas aquele homem de sangue de barata quer dar zero para vocês. Ninguém quer resolver. O Beto falou que não conversa. Todo mundo de fora quer resolver. A bancada de oposição procurou o presidente da casa e falou: presidente, nós estamos com um problema, nós precisamos resolver o problema. O líder do governo, o Romanelli, de um partido diferente do meu, já tinha sido desautorizado pelo governador 2 vezes e estava apresentando 2 propostas secretas que ninguém poderia saber. Nós fomos ao Traiano, eu, o Lemos, o Tadeu, o Ademir Bia. Presidente, qual é a proposta? O que o governo tem a oferecer? Qual é o início dessa conversa e quem tem autorização para falar? Se vocês trouxerem uma proposta, nós da oposição levamos ela ao fórum, porque ninguém fala por vocês a não ser o fórum e a APP. O Lemos, dentro da conversa, qual seria o mínimo do mínimo do mínimo? O mínimo é ganho real e zerar a inflação, pelo menos desse ano. Depois, pagar o que deve em janeiro. Esse seria o mínimo dos mínimos, a pior proposta possível. A inflação desse ano gira em torno de 3,47, 3,40, 3,50. E os 8,17 deveriam ser pagos em janeiro. Mas acho que a coisa lá funciona que nem telefone sem fio. Você fala uma coisa que não vai mudando. O que aconteceu? O Traiano voltou com a proposta do governador de 3,45 em 3 vezes, sem ganho real, sem retroagir. E, em janeiro, numa dessas, se possível, quem sabe, o governador acordar de bom humor, um possível IPCA. Não, isso não é uma proposta, isso é uma brincadeira. Mas o governador acha que nós, deputados da oposição e vocês da PP, são tão alienados quanto ele, e que leriam apenas a manchete que ele mandou publicar: governo oferece 12%. Eu me dei o trabalho de ler. O governo oferece 1,15 em 3 vezes, e não é um sobre o outro, é 3,45 parcelado, sem ganho real, sem retroagir. É essa a proposta do governador. E tem mais. Escondido dentro daquilo, tem 2 negócios muito perigosos. Um, desvincula a tabela do piso. Ah, mas são poucos professores
professores que estão acima são poucos. Mas são poucos porque ele não dá condições de serem mais. Aí vamos a janeiro. Janeiro, estava com aquilo na cabeça. Então vamos dar a data base para janeiro. Aonde estão os professores, os pais, os alunos em janeiro? Qual é a capacidade de mobilização em janeiro? Acabou. Só isso era o suficiente para rejeitar o projeto. Mas, como eles não conversam, não dialogam, tem um tipo de diálogo só que as pessoas entendem. Nós, da oposição, vamos apresentar na CCJ e no plenário uma emenda. E a emenda é 8,17 retroativo. Isso não é política. Isso não é politicagem. Politicagem é querer votar os 3,45 em troca de favores do governo. A minha mulher não é funcionária do governador. A minha cunhada não é funcionária do governador. A minha prima não trabalha no governo. Isso acontece com a base do governo. 8,17 é nada mais, nada menos que o dever do Estado. Politicagem seria apresentar 15%. É 8,17 porque é o que se deve. Não é aumento, não é reajuste, é recomposição salarial. Mas o Beto é casado com uma mulher muito rica, muito abastada, muito séria, segundo o seu próprio irmão. Ela deve pagar as contas da casa dele. Ela deve pagar a conta de luz, a conta de água, o IPVA dos carros, porque o Beto não sabe que isso tudo subiu. Então o Beto acha que a inflação para vocês é aumento salarial. Ele é um alienado, desconectado da realidade. Ele acha que o movimento de vocês é contra a pessoa dele, não a favor dos direitos de vocês. Ele acha que o PT manda no Ministério Público, no GAEC e em vocês. Se o PT mandasse isso tudo, a Gleisi era governadora do Paraná, pelo amor de Deus. Então vamos parar de conversa. É 8,17 e eu quero ver o maior partido da Assembleia, que é o PSC, que subiu à tribuna e falou que não aceitava nada menos do que 8,17 e votar contra. Quero ver se eles aguentam mais um enterro. Porque eu estou com medo, eu estou trabalhando com zumbi na Assembleia. Eu já vi o enterro do Silva, do Reginaldo, do Rayane. Eu vou na segunda-feira, eles estão lá. Gente, eu não faço parte da PP Sindicato. Eu não me envolvo em briga sindical. Mas eu apoiei a greve de vocês. E eu vou apoiar o final da greve, a continuidade da greve, o protesto em sala de aula. Vocês terão sempre o meu apoio. Isso é uma questão de coerência. Porque eu aprendi em casa. Para quem não sabe, eu sou filho do Roberto Requião. Eu sou filho do governador que falou uma vez que não vale a pena governar se você não tiver o apoio dos professores. Eu sou filho de um governador que foi capaz de chorar no discurso ao falar do magistério. Então é uma questão de coerência. Vocês só perdem o meu apoio se essa greve se encerrar e isso tudo ficar para trás. Se a greve encerrar, o meu apoio e o meu respeito. Eu não sou líder, eu não sou representante, eu não falo por vocês. O meu trabalho lá é servir de eco à voz de vocês nas ruas. O que vocês decidirem, nós ecoamos. Não tenho a pretensão de falar por vocês.
não tem essa moral, não tem esse tamanho. Só quem fala por vocês são vocês. Não percam isso jamais. Não deixe que esse governador desgaste vocês ao ponto do cansaço vencer o direito. Não deixe que o governador arraste vocês o fundo do poço para a lama que ele se encontra hoje. Vocês, juntos, unidos, representam muito mais do que ele, porque ele é passageiro. O Beto, daqui a 3 anos ou menos, deixa o governo. 6 meses. Eu queria dizer, contem comigo, mas é o contrário. Eu espero contar com vocês. Se vocês continuarem fortes, nós da oposição na Assembleia continuaremos firmes. Obrigado. Então, pessoal, Existem 8 pontos que servem para a Assembleia. Nosso projeto não é um projeto, é uma emenda. A emenda, quando? Assim que for colocado em votação. Pois é, mas por que não foi mandado antes? Não tem, porque eu não queria... Porque não sou eu que coloco em votação, quem coloca em votação é o Traiano. E já está lá A mensagem está com o Traiano. Minha outra pergunta, por que, por exemplo, assim, nós como patrões, não precisa, como patrões, chega a data de dar o aumento para os nossos funcionários, nós temos que dar. Por que o governo não faz a mesma coisa? No meu entendimento, a database seria praticamente automática. Pois é. Só que há divergências. E o governo tem a tal da lei de responsabilidade fiscal, existem outras coisas. Então ele tem essa prerrogativa. Ele tem essa prerrogativa de trabalhar a database, de parcelar a database. A prerrogativa que ele não tem, no meu entendimento, é de não pagar a database. O Beto se inspira no Fernando Henrique. O Fernando Henrique chegou a dar 1% de correção de database uma vez. Passou. O Beto usa como desculpa o governo federal. A Dilma deu 5% de database. Só que a Dilma negociou isso, já tem 1 ano e pouco, e negociou 3 databases garantidas dia tal de 5%. Em uma época que o IBGE tinha colocado a inflação em torno de 4%. Então o funcionalismo topou acreditando na estabilidade. Ou o governo federal teve sorte, ou foi mais esperto que o Beto. Eu acho um pouco dos dois. Porque de esperto o Beto tem muito pouco. Mas é uma prerrogativa dele. Ele poderia dizer, não tenho como pagar, vou parcelar. Ótimo. Conversar, podia dialogar, olha, está apertado, vamos negociar, vamos diluir. Mas menos que 8,17 não é aceitável. Tá, só uma pergunta. Por que é tão amoroso querendo desligar os deputados do PMDB que não compactuam com a educação? Por que demora tanto? E outra, dizem que a questão do Paraná Previdência está no Ministério Público Federal. Por que é tão moroso isso? E se tem alguma perspectiva de derrubar essa lei aprovada aqui, que existe a lei maior, que faz com que seja e realmente é inconstitucional? Primeiro do PMDB. O PMDB surgiu contra a ditadura militar, contra a perseguição política, contra a censura. Então o estatuto do PMDB é baseado nisso, contra a perseguição. Para expulsar alguém do PMDB é um parto de trigêmeos em risco. Então é uma questão de estatuto. A morosidade da justiça é notória, todo mundo sabe. Tem 300 representações, tem a DI para todo lado, ação de responsabilidade. Agora depende da velocidade do Supremo. O Supremo, quando quer, põe metade do PT na cadeia,
e quando quer não começa a julgar o mensalão do PSDB há mais de 15 anos. Então nós dependemos do Supremo Tribunal Federal e da boa vontade dos nossos ministros. Eu sou aluno da Universidade Estadual Oeste do Paraná, Oeste do Beltrão, e queria tirar uma dúvida a respeito daquele boato que teve há algum tempo de fechar todas as universidades estaduais, como por exemplo a Unioeste, a UEM, a UEL. Isso pode ser possível? Não. Eu acho que ilegal, inviável e nem ele. Tão egocêntrico, tão vaidoso é capaz de uma besteira tão grande. Ele é o Beto Richa. Eu acho que isso são notícias plantadas para assustar, para pressionar, assim como o governo diz que o salário inicial do professor é de R$4.000. Veja, R$4.000. Professor, 40 horas, mais o vale transporte, mais não sei o que, pode chegar a R$4.000. Professor, 20 horas, que é o inicial, chega nem perto disso. 1.000 e pouquinho, 1.090, 1.261. Esse dinheiro para nós é ladrão. Achamos 60% que ele levou para nós. Vamos ser otimistas que o 8 vezes 7 dessa emenda passe e os deputados aprovam. Aí volta para o Beto Richa assinar isso. É uma prerrogativa dos deputados apresentarem emenda na CCJ e em plenário. Mas só nos 8,17? Sim. Nós não podemos... Não, você leu uma besteira que o Seibach falou, que nós não podemos gerar despesas. Nós não estamos gerando despesas, nós estamos trabalhando em cima da correção de um índice. Eu não criei o índice, eu não criei o aumento. Nós estamos corrigindo o índice. Completamente legal. O parlamento não pode gerar despesas. Eu não posso apresentar um projeto de lei obrigando as prefeituras do estado do Paraná a comprar boné para o uniforme. Mas eu posso acertar um índice que o governo manda de reajuste. Viu, deputado? Está circulando uma notícia que eu acho que deve ser, não tem cabimento, que o governador ele espera que realmente esse ano todos os alunos sejam reprovados, que daí ele teria, não teria um gasto com a escola, porque a gente já viu falar pelo Traiano, por esse Mauro, que a educação só dá prejuízo. Só que na lei diz que todos têm direito à educação. A educação não é para dar lucro mesmo. Você acha que ele seria tão louco de fazer uma coisa dessa? Que é um gestor de crise. E a ideia dele é, se você está ruim, leve a batalha até o ponto que o seu adversário também esteja exaurido. É essa a tática do Beto. Ele quer que a próxima reunião de pais e mestres seja uma briga de professores, de pais de alunos. Vocês precisam explicar para os pais de alunos, vocês precisam explicar para os alunos que não é uma greve política, que não é birra dos professores e que os intransigentes não são vocês. Vocês têm que fazer essa mensagem chegar. Eu sei disso, vocês sabem disso. Vocês não podem deixar que as pessoas lá fora não saibam disso. Eu fui temperado no dia 29 com gás de pimenta, junto com alguns de vocês. Então, não percam esse tempero. Sejam tão ácidos quanto eles. Deputado, e pelo fato de que agora esses deputados inimigos da educação, né, eles não estão conseguindo vir para as cidades deles, né? Pensando numa possibilidade assim, será que, pelo que você vê lá, não há possibilidade de agora eles também se voltarem contra o governador? Porque afinal de contas, o Beto Richa morreu politicamente, eu acho. Tomara. Agora, os deputados, vamos pensar de uma maneira bem sensata. Os deputados, como esse aqui de Pato Branco, não quero nem falar o nome, e os outros, eles, de repente, eles estão pensando assim, né? Poxa, o cara morreu, mas eu não, eu quero me reeleger. Não há possibilidade deles mesmos se voltarem contra o governador
e tentar sair por cima, né? E dizer, vamos agora aprovar. Isso não pode acontecer. Há essa possibilidade. Agora pensem, vamos ser pragmáticos, é bom que eles venham? Agora você tem um governador que tem a maioria na Assembleia, que levou quase 2 meses para apresentar uma database. Esse governador só apresentou essa database porque ele tinha certeza que passava na Assembleia. Ele já acertou com esses deputados. Se vocês afrouxarem, eles aceitam a database do jeito que está. Eles só vão pelos 8 e 17 com medo de vocês. É paura. Então, agora é o seguinte: 8 e 17 vai perdoar eles do 29? Eu acho que os deputados da base do governo virem com esses discursos agora de que apoiam os professores é como um ladrão que rouba a Eucaristia, bebe o vinho do padre, rouba os ornamentos, joga no chão tudo que tem lá e na hora de sair da igreja faz o sinal da cruz. É muito pouco, muito tarde. Se eles aprovarem agora 8,17, amém. Mas vão ter que provar para vocês, para nós, para todo o Paraná, que eles estão libertos das garras do Beto, votando contra o aumento de água, contra o aumento de luz, contra o aumento de impostos. Pegar o dinheiro, resolver. Mas, entre outros projetos absurdos que vêm do Beto. Eu quero ver a base do governo, depois do 8,17, votar um projeto que eu apresentei com o Lemos, de número máximo de alunos por sala de aula. Quero ver se eles são amigos da educação. Qual a chance, deputado, da cassação de ser governador? Se depender de mim, é 100%. Se depender da Assembleia, é muito baixo. Vamos lá, gente. Professores da Federal, e tem um outro pedido sendo estudado, mas dentro da Assembleia é muito difícil. Vamos aguardar para ver os outros órgãos. Deputado, duas coisas. O Estado tem condições para repor para nós essas 8,17, ou será também que ele estava tentando desviar vocês, ficar no foco com nós, população, e que o GAECO passe como está passando, despercebido? O Estado tem condições de acertar a folha? Sim. Para isso, a cada 1 ponto percentual de correção no database, custa em torno de 13 milhões de reais a mais por. Tem professor de matemática, que eu de matemática sou ruim pra cá. Por volta de mais de 100 milhões por mês na folha, segundo os nossos professores de matemática. Por mês. Tá? Então, opa, pesa? Pesa, mas é o dever do Estado. É uma questão de escolher prioridades. O governador vai cumprir com o seu dever, ou ele vai querer dinheiro para poder distribuir ambulância para os seus deputados ou fazer pequenas obras em municípios dos quais ele quer eleger o prefeito. A ideia dele é: eu sofri tanto para roubar a Previdência, vai me custar 140 milhões de reais por mês a mais. Se ele pagar os 8,17, 140 milhões de reais por mês que ele sofreu tanto para roubar, vai só na database. Há possibilidade de apresentar uma emenda para que retire o artigo 6 que Isso aí. a tabela salarial? E a alteração da data, a alteração da data base. Não só os 8,17. Sim. Cabe a nós da oposição comprar briga. Agora veja, nós somos 6 na oposição, 7 num bom dia. Temos
16 a 15 ditos independentes estão se posicionando muito bem nesse assunto. E o governo tem 30 e poucos deputados amestrados no bolso. O PSC diz que vem com 8,17. Subiu na tribuna, o líder deles. Agora, entre o discurso e a prática, vocês sabem como é que é, porque eles se elegeram com o discurso. Veja qual é a prática deles na Assembleia. Eu tenho uma pergunta também, deputado. Em relação ao que a professora Fátima falou, como que a base aliada do governo tem visto todas essas denúncias que têm ocorrido de corrupção, questão de dinheiro desviado para a campanha política, como é que eles têm visto isso? A base aliada do governo tem visto isso com muito medo. Se você ler o jornal, deputados da base aliada do governo receberam doações de auditores. Então, esse é o medo deles da CPI dentro da Assembleia. Nós apresentamos uma CPI da Receita. 9 assinaturas. Eu preciso de 18. Agora, você quer que o deputado que recebeu dinheiro do auditor assine a CPI? Agora, em uma manhã, em Curitiba, com vocês, eu consegui mais de 4.000 assinaturas pela CPI. Agora, os deputados se escondem. Os deputados me xingam quando eu desço daquele palanquezinho lá e falo da CPI, falo de vocês, falo do dia 29. O último discurso que eu fiz, na quarta-feira, lembrando do dia 29, depois que eu desci, eu falei, chega do dia 29, pelo amor de Deus. Eles querem que vocês esqueçam. Eles têm certeza que daqui a 4 anos eles conseguem 3% de aumento no salário para vocês, uma promessa do Beto Richa, e vocês vão apoiar eles. Os deputados da base dizem que professor não elege ninguém. Eu quero ver vocês provarem eles ao contrário. Mas eu quero que vocês provem eles, não elegendo alguém. Eu quero que vocês desmintam ele, atrapalhando eles. Lembrem os alunos quem votou a favor do massacre. Lembrem os alunos quem votou a favor da humilhação que vocês passam hoje. Lembrem os pais de alunos quem é o culpado pela greve. E aí sim, vocês podem entrar na seara política. Porque 2016 está aí. E vejam bem quem apoia os candidatos a vereador e a prefeito da cidade de vocês. É o jeito que vocês podem dar o troco neles, no voto. Eu tenho o hábito de gravar sempre na TV e fazer recortes, pôr no Facebook o pessoal assistir. Aí eu gravei o dia em que o Romanelli disse, o senhor entrou com um projeto lá, com um pedido, né, que está com pedido de investigação, me parece que sobre um assunto que não lembro mais qual, e o Romanelli disse, não, era para investigar as armas, né? E ele, essas armas, essa compra de munição, enfim, as despesas todas do dia 29. E ele simplesmente encaminhou para não. E antes, ele tinha dito, num outro pedido seu, ele disse, bem antes, bem atrás, ele falou, não precisa CPI. Na hora que foi pedido a CPI, né, ele disse, não precisa, só pedir que um secretário tal venha aqui, ele vem e esclarece. Quando o senhor pediu isso para que fosse lá o Francisquini na época fazer o crescimento das armas e tal, ele simplesmente disse não. Como se livrar do Romanelli? Ore, meu irmão, ore. Diga, a última que eu tenho que pegar a espada. E não vou atrapalhar a marcha de vocês. Gostaria de agradecer o senhor por ter feito nós, educadores. Sei que o senhor não tem só um sobrenome, mas é uma pessoa que tem honrado a categoria e tem defendido nós lá na Assembleia. Minha pergunta, o senhor, é de que maneira a gente vai desalienar este povo do Paraná? Principalmente nós, educadores, temos que travar essa batalha, porque já fizeram uma campanha dizendo assim, que tudo que estava errado no Paraná era culpa do PT. E continuam dizendo, e todo mundo está acreditando. Tanto é que hoje a nossa greve não é dos professores. Hoje a nossa greve está caracterizada em ser uma greve de birra contra o governador e que é o PT quem está fazendo. Então, como é que um Estado tão rico e sempre
pontuando bem educacionalmente, sempre com bons índices, hoje está com um povo tão alienado que está aceitando tudo. Tanto visto que esse governador me fez mais de 50% dos votos e já foi eleito no primeiro turno. Professor de Filosofia, História e Sociologia, levante a mão. Até de noite. Mas eu tenho agenda a cumprir e a agenda mais importante que eu tenho hoje é às 6h30 da tarde eu passar pela porta de casa, porque senão eu vou dormir fora. Eu tenho, como a Ana Paula trouxe, eu tenho 2 meninos de 4 meses em casa e se eu passar sexta-feira fora de casa, eu perco o direito à visita. Gente, obrigado, foi um prazer estar com vocês aqui, espero te ajudar. Pessoal, só um minutinho. Vamos nos comprometer de dar sustentabilidade para os deputados continuarem lutando conosco, por nós e conosco. Porque se nós não dermos sustentabilidade, tanto para a direção da PP Sindicato, quanto para os deputados que estão nos defendendo, nós não conseguiremos. Depende de nós. É a nossa força de continuarmos a luta semana que vem. Ninguém volta para a escola. Imensamente essa contribuição, essa gestão de ânimo do deputado com certeza nos deu os esclarecimentos necessários e pedir para cada um que esteja aqui que leve, eu vi que tinha bastante gente filmando, bastante gente atenta, que leve isso para os nossos colegas, para aqueles colegas que estão com medo, aqueles colegas que não puderam se fazer presente aqui hoje, ou até mesmo aqueles colegas que estão nas escolas. Com certeza nossos argumentos aumentaram, com certeza nós temos muitas coisas além para explicar para eles. E publiquem, divulguem, eu acho que é isso mesmo. Nós precisamos agora usar, né, de todos esses atributos, de todas essas palavras e fazer espalhar todos esses esclarecimentos que a gente recebeu aqui. Eu quero pedir para vocês um pouquinho mais de paciência. Um pouquinho mais de paciência,